Olá, pessoal, boa noite. Falaremos um pouco sobre a geografia tradicional. Esse seminário, ele é fruto da disciplina História do Pensamento Geográfico, ministrado pela professora Ana Chaves, e a dupla responsável é Bárbara e eu, Daniele. Um texto utilizado como parte para a construção do seminário é a Filosofia Positivista e a Geografia Quantitativa, de José Carlos Godoy Camargo e Dante Flávio da Costa Reis Júnior. Então, iniciando, a geografia ela tem uma longa e distinta história. Seu nome ele foi batizado pelos gregos na Antiguidade Clássica da Geografia, onde geo significa terra e grafia, descrição. Ou seja, a geografia faz a descrição da terra. E esse tipo de conhecimento era entendido como estudo descritivo da superfície terrestre, mas ele tem passado por uma série de transformações, tanto no que diz respeito ao seu objeto de estudo, como no modo de encarar os espaços geográficos como um todo, como, por exemplo, as questões sociais. E em meados do século XIX, na Alemanha, com Humboldt, Ritter e Hetzel, a geografia passou a ser considerada como uma ciência, e a partir de então foi ensinada e praticada nas universidades, formando a escola alemã, cujo as características central era de fato ser eminentemente determinista e naturalista. A escola alemã ela foi uma das principais correntes do pensamento dentro da geografia. E posteriormente, com as diferentes visões e maneiras de entendê-la, constituiu-se o que denominaram de escolas geográficas. E assim mostrou o dinamismo e a complexidade da geografia. Portanto, é preciso que os geógrafos da atualidade entendam que, de fato, na geografia existem várias perspectivas e correntes, fazendo com que repensem constantemente a sua natureza. Então, a geografia teórica e quantitativa e a geografia neopositivista. Essa corrente ela começou a se formar logo após a Segunda Guerra Mundial e trouxe profundas modificações teóricas e metodológicas. Essa escola se caracterizou pelo emprego maciço das técnicas matemáticas e estatísticas na geografia, provocando uma verdadeira revolução no seio dessa ciência. Todas as escolas geográficas se basearam ou se apoiaram em determinadas doutrinas filosóficas. Assim, vemos que os geógrafos que adotaram a linha quantitativista, na ânsia de tornar a geografia uma verdadeira ciência, foram buscar embasamentos teóricos nas chamadas filosofia neopositivista. E a partir disso, abordaremos os fundamentos teóricos do positivismo, trazendo uma corrente filosófica e religiosa em duas vertentes. No que diz respeito aos aspectos sociais e ideológicos, se mostrou uma ideologia muito conservadora, e seus pensamentos favoreciam as classes dominantes, as quais precisavam encontrar uma solução para as crises políticas e sociais na Europa. Barros, 1998, diz que o positivismo vem para manter a ordem e estimular o progresso, apaziguar os conflitos sociais gerados pelo desenvolvimento do capitalismo na Europa. E o positivismo ele vem associado às linhas de pensamento de Comte, Saint-Simon, de Beltrán, de Spencer, entre outros. Já no que diz respeito à ciência, ele vem a valorizar os conhecimentos racionalizados, baseados em fatores existentes no mundo real e que poderiam ser apreendidos pelo sujeito a fim de atingir o conhecimento de fato, conhecimento positivo e verdadeiro. Percebe-se assim que, quanto à filosofia, vem a importância de verificar pela via empírica
a ponto de se considerar a observação e a experimentação como os únicos critérios para atestar a veracidade. E em vista disso, Oliveira, em 1928, fala que uma doutrina que afirma que a única fonte de nossos conhecimentos é a experiência recebida e experimentada pelos nossos sentidos. Então, essa, de fato, era uma perspectiva para se entender o positivismo. Eles levavam muito em conta as experiências observadas e vividas. Então, as linhas de pensamento de Augusto Comte, elas foram bastante seguidas e, de certa forma, revolucionárias para a época. Ele foi um defensor e divulgador da filosofia positivista. Ele tentou acabar com as críticas e negatividades em relação às sociedades e às classes dominantes através do conhecimento científico e positivo. Ele também defendia a ordem certa, as leis naturais que a sociedade humana deveria seguir à risca, e o progresso continuado. A ordem e o progresso passaram a ser um ideário fundamental para a filosofia positiva. Segundo Comte, o conhecimento humano deve passar por 3 estágios distintos. O primeiro é o conhecimento teológico, pelo qual as explicações dos fenômenos são de natureza sobrenatural, fantasiosa ou místicas. O segundo diz respeito ao conhecimento metafísico, que explicaria pela via de abstração de fato que, aos olhos de Comte, acaba comprometendo sua veracidade. Então, por não ser possível passar pelas experimentações, parece estar de fora do mundo real, sendo descartada. E, por último, o terceiro ponto, que é o conhecimento verdadeiro e positivo, baseado nos sentidos e tem por elemento básico a parceria, observação e experimentação. Esses conhecimentos assume-se como uma visão científica da realidade. Então, a partir dessas ideias, Comte procurou criar uma nova ciência, ainda que nos moldes das ciências naturais. Então, o segundo ponto que o texto traz é a superação do positivismo tradicional, um novo positivismo, que é o positivismo lógico ou neopositivismo, que se deu nas primeiras décadas do século XX, em Viena, na Austrália. Nessa ocasião, formou-se um grupo de filósofos da ciência, com o intuito de discutir os problemas da então ciência. Bertrand Russell foi uma influência muito forte da lógica moderna. Russell influenciou, em grande medida, o contexto da revisão do positivismo, por assim dizer, clássico, uma vez que por redefinir ideias da cientificidade. E algumas das posições tipicamente neopositivistas eles só descartando a metafísica alcança-se o conhecimento científico. O empirismo deve ser estendido a todo o domínio do pensamento. Todas as ciências são matematizáveis. Ciência significa compreensão do mundo e não intuição dele. Experiências e linguagens complementam-se reciprocamente. Só tem sentido o que é fisicamente verificável. Posições que não se prestam à verificação e à mensuração são destituídas de sentido. A ciência não estuda leis e as leis objetivas da natureza, mas somente as dadas da experiência medida pelos sentidos ou por instrumentos. Então, mais uma vez, fica claro a importância da observação e experimentação para ser levado em conta.
Então, a influência do neopositivismo na geografia. Na realidade, a corrente geográfica neopositivista nada mais foi do que uma tentativa de tornar a disciplina uma ciência de fato, nos moldes das ciências naturais. Fred Schaeffer foi um geógrafo que mais impulsionou o movimento da renovação geográfica. Ele fala que uma descrição, mesmo seguida por uma classificação, não explica a maneira pela qual os fenômenos estão distribuídos no mundo. Explica os fenômenos que foram descritos. Significa sempre reconhecê-los como casos ligados à lei. A ciência não se interessa pelos casos individuais quanto pelos padrões que eles exibem. Então, os antigos trabalhos de campo e as excursões geográficas foram dando lugar a outro tipo de manipulação de informações, que agora são extraídas por meio de técnicas mais sofisticadas, assim trazendo uma matriz geográfica. O primeiro ponto são as tendências fisicistas, que ficam claras a mitificação da física, ciência que já vinha sendo reverenciadas pelas demais ciências, que nesse sentido dão um norte para elas. E vai ser recorrente, mesmo se tratando de uma disciplina de objeto social, trazendo conceitos de gravidade, atração, repulsão, difusão, equilíbrio, enfim. O segundo ponto fala sobre as técnicas matemáticas e estatísticas, que paralelamente, à medida em que a matemática foi se mostrando capaz de abraçar também relações qualitativas, vieram a se construir como defensores de seus usos nas ciências sociais. E é nesse sentido que se mantém o elo com a prática positiva do mundo. Complementando as técnicas matemáticas e estatísticas, vem a investigação quantitativa, que é responsável, por exemplo, pelo levantamento de dados, por vez utilizada nas práticas de saneamento básico e a previsão de problemas socioeconômicos. O quarto ponto fala sobre a imposição do método. Os geógrafos passaram a utilizar metodologias idênticas ou análogas amplamente verificadas nas ciências exatas. Eis uma evidência clara dos preceitos do neopositivismo. O quinto ponto fala sobre as construções de empregos de modelos. A utilização de modelos abstratos, quase todos vindos da física, juntamente com a grande quantidade de variáveis envolvidas, acabou obrigando o geógrafo neopositivista a se familiarizar com, por exemplo, o uso de computadores. O sexto ponto fala sobre a região geográfica. Os geógrafos da corrente neopositivista ocupam-se com estudos de processos e difusão espacial a partir do momento em que a geografia foi assumindo a tarefa de lidar com a organização espacial dos fenômenos. E para finalizar, a filosofia acabou influenciando todas as ciências, inclusive as ciências humanas e sociais, estabelecendo uma espécie de critério para determinar o que merecia e o que não merecia o status científico. Então, nesse sentido, é importante analisar, né, assimilar que a geografia tradicional ela é muito criticada, mas a geografia só é o que é hoje por influência da geografia tradicional. Então, é uma construção. E é isso. Vou deixar a palavra com minha dupla, Bárbara, que vai falar sobre o positivismo no Brasil. Então, boa noite. Dando continuidade ao que Dani iniciou,
eu vou falar um pouco sobre o positivismo no Brasil. Então, esse positivismo no Brasil baseou-se principalmente nas ideias de Augusto Comte, chegou ao Brasil na segunda metade do século XIX e penetrou, né, primeiro nas escolas militares e em algumas academias de direito, pois nessa época, né, havia uma espécie de regionalização do conhecimento, destacando-se, né, escolas como a de Ciências Jurídicas de São Paulo e do Recife, a Faculdade de Medicina da Bahia e a Escola Militar, né, e a Politécnica do Rio de Janeiro. Então, no Brasil, o positivismo iria encontrar um solo fértil e um terreno muito propício para sua propagação. Vamos defrontar, né, reflexos do positivismo até mesmo na nossa bandeira nacional, com o lema Ordem e Progresso. Então, o que foi essas escolas militares? Então, primeiramente, a questão militar vai ser de grande importância para a penetração dessa filosofia em nosso país. No caso, após o término da Guerra do Paraguai, os militares acabaram perdendo muito de seu prestígio e passaram a receber incumbências de menor importância, o que acabou denegrindo, né, a imagem dessa corporação. Começou, então, como eu coloquei nesse segundo ponto, a haver um novo direcionamento no ensino nas escolas militares, que seria de formar profissionais aptos e competentes no exercício da sua profissão. As escolas militares e as academias começaram a formar um pessoal voltado principalmente para a área de ciências exatas e técnicas, com o intuito de procurar desenvolver um raciocínio lógico e crítico, já preocupados com a construção de uma nova ordem em nosso país. Então, segundo Ivan Lins, em 1964, a repercussão do positivismo na escola militar foi tão forte que, em 1879, inaugurou-se o Clube Acadêmico Positivista. Então, o positivismo também foi muito bem aceito pela nova classe urbano-industrial brasileira em ascensão, que vivia nas cidades e que precisava cada vez mais de uma ideologia, né? Ideologia que defendesse seus interesses. Essa nova classe passou também a valorizar as ciências exatas e naturais, pois a mesma abriam portas para o desenvolvimento tecnológico e para a exploração da natureza. Elementos de grande importância, né, para a industrialização e para promover o crescimento e o progresso do país. Então, ao finalizar o século XIX, já havia no Brasil um grupo de seguidores do positivismo, dos quais Rondon fazia parte. Grupo este que, se não era ainda muito coeso, era finalmente defensor dessas novas ideias. Rondon, eu vou falar mais adiante sobre ele. Esse grupo era composto pelos novos cadetes, né, de intelectuais oriundos das classes abistadas e de jovens estudantes que, ao retomarem da Europa, passaram a difundir essa filosofia, ao prepararem as suas teses e trabalhos nas melhores escolas de ensino superior. Independentemente dessas correntes, a intelectualidade brasileira passou a aceitar e a discutir abertamente a filosofia positivista,
procurando fazer uma reflexão sobre os problemas políticos sociais. Então, buscou uma nova ordem, uma nova visão de mundo, né, que deveria agora ser pautada nas ciências naturais e no método científico, desprezando e combatendo as palavras e discursos, né, metafísicos e especulativos da elite dominante. Por volta de 1881, foi fundada por Miguel Lemos e Teixeira Mendes, dois positivistas convictos, a Igreja Positivista do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. A criação dessa igreja positivista foi de fundamental importância, pois acabou agregando os adeptos dessa corrente do pensamento, bem como passou a funcionar como local de reuniões dos abolicionistas e republicanos. E aqui são algumas principais causas deflagradoras do positivismo no Brasil. A primeira delas é a influência exercida pelas ideias de Augusto Comte nos jovens brasileiros que foram estudar na Europa. A questão militar, que proporcionou o aparecimento de um grupo de indivíduos prestes a serem influenciados pela nova doutrina. A terceira seria a nova classe urbano-industrial em ascensão, que necessitava de uma ideologia para defender seus interesses. O quarto seria alguns intelectuais provenientes das classes mais abastadas, que tiveram contato com as ideias de Comte e que também ansiavam por mudanças político-sociais, insurgindo-se contra a monarquia e a escravatura. A questão religiosa. E, por último, né, seria a questão religiosa e a demonstração de fragilidade tanto da monarquia como da igreja frente à modernidade. E agora eu vou falar um pouco sobre a influência de Rondon. Então, Marechal Rondon, ele foi um positivista convicto e procurou pautar toda a sua vida segundo os conceitos e os princípios dessa filosofia. Os princípios positivistas de cumprir o dever e servir a outrem foram totalmente assimilados por Rondon. Diz que o norteamento de sua vida aos princípios positivistas foi naturalmente espontâneo. Então, o Marechal Rondon, ele foi totalmente influenciado pelo positivismo, procurando seguir e colocar em prática os seus ensinamentos. Adquiriu, então, uma longa e inusitada experiência de vida, pois acabou envolvendo uma determinada conduta, um modo de agir, um procedimento que o diferenciou, né? E sendo enaltecido, né, perante os homens e a humanidade. E aqui são 4 princípios básicos, né, de Rondon, com forte conotação positivista, que passaram a nortear e orientar a política indigenista brasileira, desde 1910. Morrer se preciso for, matar nunca. O segundo, respeito às tribos indígenas como povos independentes. O terceiro, garantir aos índios a posse das terras que habitam e são necessárias à sua sobrevivência. E, por último, assegurar aos índios a proteção direta do Estado. Agora irei falar um pouco sobre a geografia na época de Rondon. Então, na época de Rondon, a geografia ensinada e praticada em quase todo o mundo ocidental era a geografia laplaciana. Essa geografia também era conhecida pelo nome de Escola Francesa de Geografia ou
geografia tradicional, que é a Blasch, ele passou então a entender a geografia como um estudo de paisagens, isto é, as formas que o homem criava na superfície terrestre, humanizando-a. E ao estudarem as paisagens, os geógrafos franceses acabaram também desenvolvendo o conceito de região, a região geográfica, que era a denominação dada a uma determinada unidade de análise geográfica e que exprimia a forma dos homens, né, a sociedade, organizarem ou relacionarem com o espaço onde viviam. Então, essa região geográfica, ela passou a funcionar como uma unidade espacial, dotada de individualidade em relação às áreas próximas, ficando conhecida como o objeto de estudo da geografia. A geografia regional, ela teve um grande desenvolvimento, sendo um dos principais desdobramentos da proposta laplaciana de geografia. E aí eu faço uma colocação onde a geografia francesa, como quase todas as ciências, também foi muito influenciada pela filosofia positivista. Um dos primeiros reflexos do positivismo na igreja aparece na preocupação com o estudo da realidade, o real, o percebido, o sentido, ou seja, o estudo da aparência dos fenômenos e como eles se apresentavam ao observador. Daí vem a necessidade, né, do trabalho de campo, das excursões, onde os geógrafos se deslocavam, né, de seus gabinetes de trabalho para irem observar a paisagem. Ou seja, seria uma realidade visual e percebida pelos sentidos. E o geógrafo também, como um mero observador das paisagens, ele não desenvolvia o senso crítico, passando a ser um geógrafo tecnicista, alienado dos problemas sociais e acreditando na neutralidade científica. Acreditava-se que a geografia era uma ciência singular e que possuía métodos próprios que a diferenciava e a individualizava em relação a outras ciências. Era considerada uma ciência neutra, técnica, útil e prestadora de serviços. Advindo daí a sua importância para os estados e para os governantes que necessitavam cada vez mais ter o domínio do espaço e das suas riquezas naturais. Isto atesta, né, a grande evolução que teve a geografia francesa, espalhando-se pelo mundo no final do século XIX e no início do século XX. Mais sobre Rondon, né, que seria Rondon e a geografia, eu trago as contribuições de Rondon à geografia brasileira, que seria a obra de Rondon é vasta e multidisciplinar, e com relação ao material documental disponível, a maior parte é construída por relatórios técnicos. Segundo Costa Pereira, ele realizou uma das mais soberbas obras de exploração geográfica no globo terrestre. Efetuou várias expedições exploradoras e teve em todas, né, a cooperação de cientistas e naturalistas de valor, os quais muito contribuíram para o sucesso dessas expedições. As observações e as anotações mais valiosas, principalmente aos que dizem respeito aos aspectos geográficos, são de autores ou testemunhas envolvidas direta ou indiretamente com a vida daquele sertanista. Então, esses são alguns traços, né, mais gerais e característicos do que foi a sua vida e como ele acabou sendo respeitado e conhecido nacionalmente e internacionalmente também, como o grande observador dos sertões e o protetor também das populações indígenas. Foi evidenciado também que
esse reconhecimento a ele dedicado deveu-se principalmente ao seu modo de vida, ou seja, seu modo de agir e de proceder, o que resultou em um desenvolvimento de personalidade ímpar e de um caráter indescritível, né? E aqui eu trouxe um cartaz, né, para mostrar a importância do Marechal Rondon. Dia 5 de maio é comemorado o Dia do Marechal Rondon e Dia Nacional das Comunicações. Então, ele é considerado, né, o pai das telecomunicações brasileiras, como podemos ver aí nesse cartaz. E é isso. Aqui são as nossas referências. E obrigada.